Agora, é interessante o modelo chinês, a infraestrutura chega antes do progresso da cidade, né, nos lugares. É a diferença da 55ª posição para a 8ª. A gente precisa crescer muito ainda, né, para chegar no mesmo lugar que a gente está. Mas então, eu fico imaginando alguns setores, por exemplo, o Matopiba, uma região que a fronteira do agronegócio está chegando a uma velocidade incrível, produtividade ganhando muito, entrando já soja e tal. A infraestrutura vai demorar para chegar lá, ou você acha que nesse novo espírito dos tempos, que a infraestrutura vai chegar junto com o progresso do agronegócio nessa região do Matopiba? Tenho certeza que nós estamos atrasados. Absoluto. Primeiro, a estrutura hoje do que a gente chama de Matopiba já ganhou outras siglas. A gente fala muito mais hoje do Matopibapá, porque o Pará também, principalmente sul do Pará, sul do Pará, ali a fronteira com Tocantins, é uma nova área. A Rondônia é uma nova área, inclusive com leilão agora próximo, o leilão a Vilhena Porto Velho, que é uma grande rodovia federal, e ali nós temos a conexão com a hidrovia do Rio Madeira. Então, olha como é que do ponto de vista logístico também vai se mudando. O Acre começa já também com projetos de agronegócio, com expansão do próprio estado de Rondônia. Então, o agronegócio já está superior ao Matopiba, né? Já saiu. Hoje nós temos duas experiências muito reais, Felipe. A gente faz parte, 2 projetos que a gente teve a oportunidade de modelar e hoje participar, que é um projeto no Piauí, que é a Grãos do Piauí, que é uma concessão de hoje de quase 580 quilômetros, salvo engano. Nossa. 590 quilômetros, mais ou menos, um pouco menos de 600 quilômetros, que liga toda a estrutura sul ali do Piauí, divisa com o Maranhão. Então, você hoje tem ali uma rodovia concessionada que antes ela tinha um problema de falta de pavimentação num pedaço. Então, você fazia a conexão para uma rodovia 90 quilômetros mais longa, porque no meio faltava um pedaço a ser pavimentado. Então, era uma rodovia que tinha uma parte superior, uma parte aqui embaixo, e o meio não tinha pavimentação. Então, foi um projeto de PPP, salvo engano, a 3ª ou 4ª PPP de rodovia do país, tocada pelo governo do Piauí. Começou lá com o governador Wellington e foi sensivelmente aumentada agora com o governador Rafael. Então, você vê também que a pauta independe de governo, de tipos de governo. Estamos falando de governo do PT. Nós estamos falando de um governo do PT e que foi muito importante para o agronegócio. Quem anda na rodovia é a safra. Né? A gente brinca lá que a Grãos do Piauí ela não tem nenhum município, nenhuma cidade. Ela liga safra com safra. Que coisa. Né? Ao mesmo tempo, o Maranhão, nós não temos nenhum projeto ainda concessionado de rodovia. E muito do que a gente hoje, os agricultores produzem no Piauí é escoado pelo Porto do Maranhão. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós temos ainda locais a serem desenvolvidos e que o agronegócio já está. E aí a infraestrutura tem que acompanhar, porque senão nós vamos ter quebra de safra. Exatamente. Hoje nós estamos com um problema ainda muito grande em uma rodovia concessionada, que é a BR-163 Norte, vamos chamar assim, né? Sinop e Matopiba, lá, desculpa, no Pará. A gente falou de Matopiba, é a cidade de... Vou me lembrar até daqui a pouquinho. É um pedacinho ali, ela sobe ainda de Sinop para o estado do Pará. Ali a gente tem Balsas, e depois faz um novo transbordo. Que a gente ainda tem problema de rodovia com problema de pavimentação. Então, existem falhas também no caminho. Mas, voltando, nós estamos ainda atrasados para o nosso próprio agronegócio. Então, esse é um tema que a Hauer gosta muito de estudar, de entender onde o agronegócio está migrando, onde está indo, e tentar construir soluções, mais uma vez, de desestatização para isso, envolvendo os governos. Né? Agora, a Hauer vem fazendo modelagem para tantas empresas e tantas regiões. Qual é a expectativa de investimento em infraestrutura para esse ano de 2025? Nossa, Felipe, porque aí você tem que repartir a infraestrutura em várias. Né? Vamos voltar ao caso de rodovias. Né? Nós temos esse ano...
talvez o maior de todos os anos da infraestrutura brasileira em leilões de rodovia. Né? 16 lotes esperados pelo governo federal e muito mais em governos estaduais. Então, o governo do Mato Grosso tem 6 lotes agora em mercado, o governo de Minas tem 2, o governo de São Paulo tem 3, o governo do Paraná ainda tem mais 2. Então, ou seja, nós temos quase que provavelmente um número possível de 30 leilões esse ano. Que espetáculo. Em rodovias, né? E isso é uma coisa que nós nunca vivenciamos. Né? Nunca, se você imaginar 30 leilões, nós estamos falando de 3 leilões praticamente por mês, a partir agora de março. Né? Nós temos o primeiro de 27 de fevereiro agora. Mais de um por mês. Mas nós estamos muito avançados, então, em rodovia e saneamento. E continuamos atrasados, por exemplo, na questão de portos. Por que portos continua a ser o gargalo tão grande para a nossa exportação? Portos, os portos marítimos, principalmente. Isso. Aí, de novo, a gente retoma o caso do agronegócio, né? E aí a gente tem uma diferenciação dos tipos de embarcações, né? Embarcações graneleiras e embarcações por container, porque elas utilizam rotas diferentes. É importante, talvez a maioria das pessoas pense, para sair daqui, para ir para a China, passa pelo Panamá. O graneleiro não passa pelo Panamá, ele dá a volta na África, né? O de container passa pelo Panamá. Então, são situações distintas que não, mais uma vez, não atendem à infraestrutura que nós temos, a demanda que nós temos. Né? Eu gosto muito de dar o exemplo, Felipe, que a gente tem ainda, no maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, problemas de calado. Isso é hoje, não estou dizendo não, nós temos problema desse tipo. Já existem alguns navios de 24 mil teus, são 24 mil contêineres de 20 pés. Então, você imagina um navio consegue entrar em Santos. De 24 mil, ele não atraca em Santos. Ou precisa esperar a lua cheia para atracar. A maré está alta. Para a maré estar alta e subir e ter calado o suficiente. E você imagina um navio desse tipo, para ele parar em Santos, vindo da Europa, por exemplo, ele começa a frear em Vitória. Nossa. Então, como é que é você parar um navio, falar assim, agora deu a lua cheia, eu vou arrancar o navio e vou aportar. Tamanho de consumo de combustível, e aí no final isso é falta de produtividade e aumento de custo. Né? Porque uma viagem podia ser muito mais rápida, muito mais barata, ela é mais cara e mais longa. É isso que nós estamos falando. E eu vejo que o seguinte, a área de portos ainda não passou pelo choque de desestatização que a parte rodoviária passa ou tem passado. Esse é um desafio muito grande. Acho que por um... E aí posso fazer algumas suposições, né? Penso que, de alguma forma, essa estrutura de portos, se a gente pensar desde o governo Fernando Henrique até o momento atual, os ministérios foram muito subdivididos. E a parte de portos, em geral, ainda deslocada. Então, você tinha organismos federais de investimento em infraestrutura que tinham rodovias e portos em conjunto. A rodovia tinha a necessidade maior, se deixava de lado o porto. Né? O DENIT era responsável, há pouco tempo ainda, por questões de aquaviárias e tal. Então, estou só mostrando que também a pauta da organização pública, da gestão pública, fica aquém para a questão portuária. Isso é um exemplo. Né? E agora, essa nova estrutura financeira das debêntures, a estrutura portuária também pode ser acessada. E isso traz outra condição, porque os investimentos em portos são grandes. O CAPEX é um CAPEX relevante. Então, não há que se pensar que você precise de pouco capital, precisa de muito investimento. Né? Mas precisa de um investimento com capacidade de garantia, com capacidade de financiabilidade. Então, eu creio que esses novos leilões vão ter uma nova agenda. A agenda agora da ANTAQ e do próprio Ministério também indica isso. Houve também um pouco de continuidade nesse trabalho, mas, de fato, a gente precisa ainda muito mais.